Bom dia a todos. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aos que se encontram em casa, também saúdo a todos. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no Evangelho de João. Amém? Todos acharam? Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, tá? Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Vamos orar? Grandioso Deus, queremos louvar e bendizer o teu santo nome nesta manhã, porque as tuas misericórdias, ó Pai, foram renovadas sobre nós este dia. Queremos te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de vir à sua casa para aprendermos da tua palavra. Por isso, neste momento, Pai, intercedemos em nome do teu Filho amado, para que a tua presença continue em nosso meio, para que a tua palavra, Senhor, seja manifesta aos nossos corações e à nossa mente. Livra-nos, Senhor, de qualquer autoconhecimento, de qualquer soberba, de acharmos que sabemos e conhecemos demais, ou de, ao contrário disso, nos acharmos pequenos demais para tamanho conhecimento. Que o Senhor possa, pela sua graça e misericórdia, se revelar a cada um aqui presente, da maneira que o Senhor se apraz. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te o poder da tua graça, da tua glória, da tua majestade. Revela-nos, Senhor, a tua soberania, o teu poder, que é inesgotável, a tua sabedoria, Senhor, que não tem fim. Revela-nos, Senhor, para que possamos, em tudo e em todas as coisas, render-te graças e bendizer o teu santo nome, para que o nosso coração e a nossa mente sejam sempre cativos, Senhor, à tua presença, sensíveis ao teu espírito e à tua voz. Fala conosco, ó Deus. Livra-me de ser aquela que passa conhecimento próprio, mas que teu Santo Espírito me instrua nesta hora, Senhor, para revelar a tua palavra. Livra-me de mim, mas enche-me de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, semana passada nós começamos a ver o prólogo deste Evangelho de João. Esse prólogo se estende do versículo 1 até o versículo 18 do capítulo 1 do Evangelho. Nós vimos que João, ele tem um propósito de revelar a grandiosidade do nosso Deus e revelar quem Cristo é.
Cristo não é apenas um homem que Deus levantou num tempo oportuno. Ele não é apenas mais um profeta que Deus levantou nesta terra para anunciar da sua palavra, da sua verdade. Ele não é apenas mais algum que foi investido de autoridade do Senhor para falar em seu nome. Mas Cristo, o Messias prometido, o Verbo encarnado, ele é o próprio Deus manifesto na terra para remissão dos nossos pecados. Ele é aquele por quem, através da sua palavra, o próprio Deus revelou que viria, que manifestaria, que se revelaria no tempo oportuno, para que em todas as coisas ele fosse a primazia, o primogênito, o unigênito, para que em todas as coisas Deus revelasse aos seus filhos, ao seu povo, o caráter e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, semana passada, domingo passado, nós começamos a ver o caráter que João expressa acerca do Verbo. Quem era o Verbo? O Verbo é a palavra, a ação de Deus. É o Logos, a palavra de Deus sendo revelada. Então, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele aqui, de início, ele já mostra que desde a criação de todas as coisas, Deus estava presente, Cristo estava presente. E esse verbo a qual ele apresenta aqui é a própria palavra de Deus sendo manifesta. Quando vimos o relato da criação, nós vimos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis descreve a criação de todas as coisas, de que no princípio. E aqui, no princípio do Evangelho de João, ele relata que no princípio, trazendo à memória o princípio manifesto por Moisés, lá no Gênesis, capítulo 1, ele é o próprio Deus. Ele estava lá no princípio de todas as coisas, e que por meio dele todas as coisas foram feitas. Tudo que nós hoje podemos contemplar com os nossos olhos, e que à medida que o Senhor revela a ciência e é revelado a nós também, nós conhecemos que toda a Terra, não somente esse planeta que nós vivemos, mas todo o universo foi criado, formado e é estabelecido pelo próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo é o início e o meio, e aquele que sustenta toda a criação. Fora de Cristo, nada pode subsistir. Fora de Cristo, se Cristo não estiver no controle da sua criação, tudo isso aqui ruiria. Tudo isso aqui se esvairia, desapareceria. Porque é Cristo que mantém, por meio da sua palavra, coesa todas as coisas. Vimos que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Essa ideia de luz, da manifestação de luz, é porque é próprio, é intrínseco do caráter do próprio Deus, essa luz. É uma característica dele. Não é algo que ele reflete, mas é aquilo que ele próprio é. Cristo é luz. E a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Mostra que todas as coisas, todos os seres vivos existem por causa da vida que Deus concede. E principalmente a nós, seres humanos, né? O ápice da criação de Deus. A vida que em nós consiste, ela provém do próprio Deus. Não foi algo inanimado que do nada veio a existir, mas porque a vida já estava presente nele. E é ele que manifesta essa vida aos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa luz, ela veio, se tornou real e manifesta na criação de Deus. Ela se tornou presente em nosso meio. E essa luz, ela veio e ela tem propósito intrínseco nela, que é de revelar as trevas que há na terra. Da mesma forma como lá em Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, aí no versículo seguinte diz que sobre a face da terra havia trevas. E quando Deus disse, haja luz, a luz se manifestou, e tudo que era escuro, trevoso, veio a ser revelado.
Ele parte do princípio do início da criação de todas as coisas para revelar que naquele princípio isso aconteceu. A luz que emanou da palavra de Deus é o próprio Cristo que vem e nos ilumina de todas as trevas. Só que aqui nesse contexto de João, ele fala mais de um contexto espiritual. Tá certo? Ele traz essa atenção para essa ideia de que a luz resplandece nas trevas. E as trevas, elas não prevalecem contra ela. Eu trouxe até um exemplo de uma luz, de uma vela que quando ela é acesa, quando é acendida essa vela, ela é capaz, aquele pequeno foco de luz, ela é capaz de iluminar todo o ambiente em que se encontra. Você, quando dá um apagão, a luz se apaga, você não consegue ver nada. Por mais que você esteja acostumado com o ambiente em que você está, geralmente na nossa casa, a gente conhece onde está, a gente tem aquela ideia de onde se está cada móvel e a gente tenta de todas as formas desviar. Mas sempre tem aquele cantinho que é justamente o dedo mindinho que bate, né? Que não nos permite enxergar todas as coisas de uma forma clara. Mas quando acendemos uma luz, mesmo que aquele pequeno foco de luz, ela é capaz de iluminar a escuridão daquele lugar. Mas Cristo é maior do que a pequena luz da vela. Ele não reflete, ele não revela as trevas que está somente naquele ambiente, naquele quarto, naquela sala. Mas ele é capaz de revelar todas as densas trevas que habitam no meu e no seu coração. Ele traz à luz, à revelação, tudo aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Na nossa mente, no nosso coração. Essa luz revela a nós quem nós somos. Miseráveis, pobres, cegos, nus. Incapazes de, por nós mesmos, nos achegarmos a Deus, porque nós estávamos, louvado seja o nome do Senhor, em trevas. Nós estávamos em trevas, nós por nós mesmos não conseguimos enxergar para onde íamos. Mas quando Deus disse, haja luz, a luz se manifestou no nosso coração. Somos capazes então de reconhecer a nossa pecaminosidade e reconhecer a grandiosidade do nosso Deus. O nosso Deus não é apenas um Deus criador dos céus e da terra, do universo meu e seu. Ele é o nosso Salvador e Redentor também. O Deus que se revela como Criador de todas as coisas é o mesmo Deus que se revela a nós como nosso Salvador e Redentor. Ele também é Emanuel, Deus conosco. E Ele está no nosso meio, revelando a nossa pecaminosidade e a necessidade que nós temos de um verdadeiro Salvador e Redentor. Então, a partir de então, nós seguiremos o estudo desse prólogo, tá? Versículo 6 diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Esses versículos que nós lemos, do 6 ao 9, ele traz uma introdução daquilo que ele vai falar mais à frente, tá certo? Como eu disse, João é diferente dos evangelhos sinóticos, tá? Tanto na sua estrutura como na sua organização. Os evangelhos sinóticos, eles destacam, logo de início, o ministério de João Batista. Alguns falam do seu nascimento, como foi o seu chamado, como ele foi chamado ainda antes de nascer. Um anjo do Senhor vem e se apresenta a seu pai, Zacarias, e a sua mãe, a Zacarias, na verdade, se apresenta a ele, e diz que Deus concederia um filho. Isabel, sua esposa, ela era estéril. Então, diz que Deus concederia a ele um filho e Deus dá condições para o nascimento. Condições no sentido de que, quando Deus anuncia o nascimento de João Batista, ele diz que
seria um varão, seria um menino, ele seria separado para Deus, então ele já nasce com um propósito determinado, ele já nasce consagrado para a sua vida ao Senhor, ele seria consagrado para esse propósito, e o seu nome, e ele teria um nome que Deus havia escolhido para ele, e o seu nome era João. Deste versículo aqui nós podemos destacar vários pontos. Primeiro, de que neste chamado, nos evangelhos sinóticos que eu acabei de citar aqui de uma forma parafraseada, nós podemos entender que Deus separou João para ele mesmo, com um propósito já estabelecido. A vida de João, ele deveria culminar no propósito que Deus havia estabelecido para ele. Deus o chama antes mesmo dele ser uma massa uniforme ainda no ventre da sua mãe. Deus concede a João a oportunidade de nascer neste mundo e viver com um propósito digno, que é o propósito ao qual eu e você também fomos chamados, mesmo que de uma forma indireta. No nosso novo nascimento, na nova vida que Deus nos concede, nós temos esse papel principal. Nós temos esse papel a cumprir, revelar a Cristo, anunciar a Cristo. Anunciar o Deus da nossa salvação, aquele que redime os pecadores e salva dos seus pecados, aquele que por meio da sua vida e da sua obra é capaz de tirar não somente o meu pecado, mas o pecado de todo o mundo. A eficácia da obra de Cristo, nós temos esse papel com as nossas vidas a partir do nosso novo nascimento. Então, aqui nesse chamado de João, até o seu nome, o seu próprio nome, João, é um nome que declara a obra de Deus em sua vida. Diferente de nós hoje, quando nós geramos um filho, quando Deus nos dá a capacidade de gerar um filho, e quando a gente sabe se é menino ou menina, o que é que a gente vai pensar logo? No nome, né? Nós atribuímos o nome dos nossos filhos, dos filhos que Deus nos dá, mediante aquilo que a gente acha bonito, né? A moda do momento, aqueles nomes que são destaques no momento, ou desde quando eu era jovenzinha, quando sonhava em ser mãe, eu já tinha estabelecido os nomes dos meus filhos, né? Toda mulher ela tem, mesmo que você não expresse agora, mas no fundo, quando brincava de bonequinha, você já dava nome às suas bonecas, aos seus filhos. Então, diferente do nosso contexto, da nossa criação, da nossa cultura, nós atribuímos um nome aos nossos filhos porque a gente acha bonito, para combinar com as letras iniciais dos nossos nomes, né? Lá em casa, eu queria formar o alfabeto completo. Aline, Benjamin, aí veio a menina, aí eu queria chamar de Cecília, aí Deus mudou meu coração e coloquei Olívia, né? Mas ia ser A, B, C, e se Deus permitisse, ia ser até chegar no fim. A gente tem essas características, isso é muito emanente da nossa cultura, do nosso contexto. Mas, para a cultura hebraica, judia, quando se atribui um nome a uma criança, ela revela aquilo que seria inerente do seu próprio caráter. Ou de uma realidade a qual aquela família estava vivenciando. Por exemplo, nós aprendemos, com o estudo de Hebreus, que o nome Isaac significa o quê? Sorriso. Por quê? Foi o sorriso de Abraão quando Deus disse que lhe daria um filho. O sorriso escondido de Sara quando eu, na minha idade, vou ter um filho. E é a expressão do sorriso de alegria de Abraão em ver a promessa de Deus sendo contemplada na sua vida, sendo cumprida na sua vida. Isaac significa sorriso. Ele tem um sentido por trás. Por mais que, diante do contexto, diante do filho da promessa e tudo mais, mas ele tem um contexto por trás. O nome Jesus, o nome Emanuel, não é à toa. É Deus conosco. É a manifestação de Deus no meio do seu povo. Essa é a realidade. E João significa Deus é gracioso.
E essa revelação do nome de João, esse sentido, esse caráter do nome de João, é para mostrar justamente que a palavra que Deus traria para que João manifestasse ao seu povo era da graça manifesta de Deus no seu povo. Deus é gracioso, porque após a vinda de João, viria o Messias que tiraria o pecado de todo mundo. Este é o sentido. Desde o seu chamado até o significado do seu nome, Deus tem ação no meio do seu povo. Deus não é o Deus alheio, inerente, que está por fora, criou todas as coisas e jogou a gente aqui e a gente que se virasse. Deus manifesta-se ativamente na história, não somente do seu povo, mas na história de toda a humanidade. A vinda de Cristo e até mesmo a rejeição dos seus é obra divina, para que Cristo não viesse somente para os judeus, mas para que a sua obra alcançasse a todos os povos, toda a terra. Cristo estava vindo para cumprir o papel de Israel quando Deus chamou. Quando Deus livrou a Israel da escravidão do Egito, o fez peregrinar no meio do deserto para que alcançasse uma terra que o próprio Deus os daria, eles teriam como papel principal naquele lugar, naquela terra onde eles habitariam, ser luz de Deus para todas as nações. Porque diante da realidade, da presença manifesta de Deus no meio do seu povo, as demais nações olhariam e veriam e louvariam o nome do Senhor por causa das suas ações no meio do seu povo. Mas Israel não cumpriu com o seu papel. Eles se perderam no meio do caminho. E Cristo vem para cumprir tudo aquilo que era para ser estabelecido desde Gênesis, desde Adão. Adão, Deus colocou no meio do seu jardim. Deus criou um jardim, plantou um jardim, colocou o homem no meio. Fez uma aliança com ele, fez um pacto. Se ele obedecesse à sua voz, a bênção do Senhor seria sobre ele. E ele teria um papel de cuidar da criação, como também um papel de ser profeta de Deus no meio do seu povo. A partir de Adão viria a habitar toda a terra, e ele seria um instrumento de Deus como profeta do Senhor no meio daquele povo que viria de nascer. Tinha o seu papel. Adão foi, caiu. Deus vai, chama Abraão, lhe promete uma descendência. A partir dessa descendência de Abraão, Deus tomaria para si um povo, estabeleceria numa terra onde ele determinou para cumprir esse papel. Israel cai, não cumpre esse papel, falha no meio do caminho. Agora, então, se manifesta o próprio Deus, o Deus encarnado, que também é homem, para cumprir aquilo que Adão e o seu povo não cumpriram ao longo da história. Essa é a manifestação do Evangelho. Esta é a revelação de que eu e você, nós deveremos ter no nosso coração. Que nós pecamos contra Deus. Nós tínhamos um papel e nós pecamos contra o Senhor. Mas agora em Cristo, Ele nos concede uma nova vida. E a partir desta nova vida que Cristo, o próprio Deus, nos concede, mais uma vez, reestruturando a criação, nós podemos então dar continuidade à sua obra. Nós podemos dar continuidade à sua obra. Então, João é levantado nesse contexto, e a própria palavra, o profeta Isaías, como profetas anteriores do Antigo Testamento, anunciam a vinda de João. A partícula Batista, ela é acrescentada depois, mas o nome era João só, tá? Não era João Batista. Batista a gente acrescenta como uma característica da pessoa. O que é que ele fazia? Ele batizava pessoas no nome de Cristo. Então, João Batista, esse Batista é uma partícula que foi acrescentada para designar o que ele fazia. Mas o nome dele era João, só João, tá? Então, Deus levanta João, anuncia por meio dos profetas que levantaria um, que aplanaria os caminhos do Senhor, ele se estenderia, anunciaria a palavra de Cristo, ele revelaria a vinda do Messias, a palavra encarnada. Então,
ele tem esse papel. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O evangelista revela como a palavra de Deus ele começa a se manifestar em carne aqui. E para que ninguém nutrisse dúvida de que Cristo é o eterno Filho de Deus, ele declara que João foi um arauto do Senhor para proclamar a Cristo. O que é um arauto? Vocês sabem me dizer o que é um arauto? Por favor, falem alto que eu sou meio surda. É o quê? É o mensageiro. Um arauto, dentro do contexto da profissão do arauto, ele era o homem que era enviado antes do rei chegar. Era um mensageiro do rei que era enviado antes do rei chegar para justamente anunciar a sua vinda. Um exemplo, um rei saía de uma cidade e ia até a outra, então antes de ele chegar, ele mandava um mensageiro até a porta daquela outra cidade, para anunciar que quem viria atrás dele era o rei. Então, João, ele tem esse papel, essa característica, ele é o arauto de Deus, ele é um embaixador de Deus, ele sai em nome de Deus, é tanto que João aqui, o evangelista João, ele enfatiza que houve um homem que foi enviado por Deus. É justamente para denotar essa autoridade na palavra que João trazia. Muitas pessoas, às vezes, elas se engabam da realidade de que eu sou mensageiro de Deus, né? A gente vê muito isso se manifestando, principalmente em alguns vídeos que a gente vê na internet, um mensageiro de Deus sobre a terra, né? Para designar certa pessoa. Mas a característica que Deus traz aqui, acerca do seu verdadeiro mensageiro, daquele que se levanta para falar em nome de Deus, é que ele, primeiro, ele deve ser revestido dessa autoridade, é Deus que comissiona a essa realidade, não é qualquer um que sai com esse propósito, precisa de ser revestido da autoridade e precisa ter as marcas que João teve, de uma certa medida. E quais são as marcas que João tinha? A base do seu ministério, a base da sua mensagem era revelar o próprio Deus. Fora de Deus e fora da sua palavra, não existe um verdadeiro mensageiro. Não existe um arauto de Deus, porque ele apresenta essas características. Ser designado, e essa designação, ela é real e manifesta, as pessoas reconhecem essa autoridade do mensageiro por causa da sua palavra. Ele não fala dele mesmo, ele não fala da sua vida, ele não fala da vida dos outros, mas ele fala de Deus e da sua palavra. Mesmo que ele levante-se e diga que é de Deus, manifeste milagres em nosso meio, mas se ele não falar da sua palavra, ele não é um verdadeiro mensageiro do Senhor. Porque Deus designou desde o princípio que a sua palavra ela fosse estabelecida para o conhecimento do seu povo. Quando a gente olha para a história de Josué, no seu chamamento, na realidade, na afirmação do seu chamado, lá no capítulo 1, Deus diz assim, estou parafraseando, tá certo? Ser forte e corajoso, anda na minha presença e eu serei contigo. Todos os lugares onde você colocar o pé, eu lhe darei como conquista da herança do povo. Mas seja forte e corajoso para você estar diante de mim, ler da minha palavra, meditar nela de dia e de noite. A gente tira alguns pontos interessantes aqui de Josué, porque o próprio Deus se revelava a Josué. Josué ouviu a voz de Deus dando essas ordenanças para ele, encorajando. Mas Deus não isentou de ele ler da sua palavra e meditar dela de dia e de noite. Isso significa que eu posso ouvir claramente, audivelmente, a palavra Deus falando comigo. Mas isso não é um critério para eu negligenciar a minha comunhão com Ele por meio da sua palavra. Porque o que Deus precisava revelar a todo ser humano está descrito aqui. Tudo
tudo que o homem precisa para conhecer e viver conforme a vontade do Senhor está aqui. Tudo que é acrescentado fora disso, a gente já deve desconsiderar. Porque a palavra de Deus é a revelação final de quem Ele é e do que Ele pede ao seu povo. Então, quando João é levantado, é já voltando, eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto. Mas é para mostrar que toda a palavra ela é uníssona para revelar a vontade de Deus. O Antigo Testamento não é diferente do Novo e nem está em discrepância, mas ele é unido com o Novo Testamento. Porque o Antigo aponta, o Novo revela, traz à luz aquilo que o Antigo Testamento anunciava. Então, João é levantado com esse propósito, ele é enviado por Deus, Deus o chama para esta missão, cujo seu nome era João. O seu nome dá a característica daquilo que ele anunciava, a graça de Deus sendo manifesta neste mundo. Então, este veio, versículo 7, como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Qual é o objetivo do chamamento de João? Nós vimos que Deus chamou João com um propósito nesta terra. Qual o propósito de João? Testificar da luz. Que luz? A luz que ele anuncia no versículo 4 e a luz que ele anuncia no versículo 5. Que é quem? Jesus Cristo. Então ele diz que este homem ele foi levantado da parte de Deus para anunciar a graça de Deus. Que graça? A luz que viria e encarnaria nesta terra, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Nós temos o propósito da mensagem, que é de dar testemunho, e temos o principal, o fim desta mensagem. Ela tem um propósito, mas para alcançar que finalidade? Que todos crescem em Cristo. Vimos na introdução do livro do Evangelho de João que o propósito deste Evangelho ser escrito é que o quê? Para que todos creiam que Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio para salvar os pecadores. Este é o objetivo final do Evangelho de João. E ele já começa a explanar esta realidade, já no início. Porque, por mais que seja o objetivo do Evangelho de João, é o objetivo principal de Deus também. Que todos vejam quem é Cristo. Para que todos tenham esse entendimento. João Batista, que ele não é relatado como um testemunha particular, mas como alguém que tem recebido autoridade divina. Portanto, ele não é exaltado por suas próprias habilidades, mas justamente por ser um embaixador de Deus. Nem tampouco o próprio testemunho de João Batista vai contradizer com o testemunho pessoal do próprio Cristo na pregação do Evangelho. Pois a razão de ser de João arauto tinha por finalidade atrair a atenção das pessoas para o ensino e os milagres que Cristo haveria de realizar. O que se diz de João aqui é exigido de todos os mestres da igreja. Devem clamar a Deus a fim de que a autoridade de ensinar não tenha nenhuma outra base senão unicamente Deus. Ele expressa um nome, não somente para identificar o homem, mas porque o significado do nome estava associado à sua pessoa. De forma breve, ele vai relancear a vocação de João, preparando assim para a chegada de Cristo. Pois, convidando todos virem a Cristo, ele mostra com muita clareza de que quem vem ao Pai não vem por suas próprias pernas, não vem por suas próprias forças, mas porque foi-lhes revelado a luz. Não foi porque você teve um lapso na sua memória e você caiu em si na sua vida. Porque até esse lapso que você vem até é Cristo que revela a você essa realidade. Aqueles que vêm ao Pai não vêm por suas próprias pernas, não vêm pelas suas próprias forças, mas porque Cristo assim o revela. É Cristo que os chama para esta realidade. Aí no versículo 8 ele vai dizer... No versículo 8 ele vai dizer que ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem.
João destaca essa realidade que o João Batista, ele não era a luz. Por quê? No seu contexto, quando ele inicia o seu ministério, muitas pessoas se tornam discípulas de João e atribuem a ele um grande valor, que de fato ele tinha. Ele tinha um valor dentro da história da redenção, porque Deus o levantou para ser testemunha, para anunciar aquele que viria após ele, certo? Ele tem esse papel, ele tem a sua relevância. Significa que ele cumpriu o papel a qual foi designado, e as pessoas o aceitaram a sua autoridade. Porém, quando Cristo vem ao mundo e inicia o seu ministério, o que é que acontece? Os discípulos de João começam a contender com os discípulos de Jesus. Por quê? Porque acreditavam que Jesus estava tentando pegar a fama de João. Estavam se aproveitando de João, daquilo que João havia anunciado, e estava falando algo que não devia. Aí João vai e repreende aos seus discípulos. Tudo isso a gente vê nos evangelhos, tá? E João vai e repreende aos seus discípulos. Vocês também eram para estar seguindo ele, vocês não eram para estar seguindo a mim. Eu sou apenas um mensageiro. Eu sou apenas aquele que Deus levantou para anunciar o rei. E o rei chegou. Então vocês, em vez de estarem brigando por besteira, vocês eram para estar seguindo e ouvindo os ensinamentos dele. Então, diante desse contexto, João, ele quer chamar a atenção do leitor, daquele que está lendo o seu evangelho, é de que João, mesmo sendo levantado por Deus, ele não era o Deus. Ele não era a luz que João estava anunciando. Mas Cristo, sim, era a luz. Ele falava da luz, mas ele não era a luz. Mas veio para que testificasse dela, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. No grego, há duas palavras que se destacam para definir verdade. A primeira delas é aletes. E ela vai dizer que vai apontar para aquilo que é verdadeiro em oposição ao que é falso. E uma segunda palavra no grego que expressa o sentido de verdade é derivada dela, aletinos, que vai dizer que aquilo ele é real ou genuíno. Tá? Eu destaquei aqui com uma cor muito horrível para vocês, né? Verde. O sentido da verdade aqui, a verdadeira luz, quando ele diz que a verdadeira luz, ele está dizendo nesse sentido de que ela é genuína. A luz que ele anuncia, ela é a verdadeira luz. Ela não é uma luz qualquer, ou ela não é uma luz em contraposição a uma outra luz que estava no mundo. Mas ela é a verdadeira luz, é aquela luz que se manifesta, aquela que emana, aquela que é o próprio Deus. É essa luz, a verdadeira luz a qual ele estava destacando. A fonte ou a causa do seu esplendor, ou seja, da verdadeira luz, ela não se encontra em qualquer lugar, uma vez que sua natureza é intrinsecamente ser a luz. Ele, Cristo, a verdadeira luz, ele é o centro e a fonte de toda luz espiritual. Ele é a fonte de todo calor, é a fonte de toda vida, é a fonte de toda saúde, de todo crescimento, de toda beleza, de toda fertilidade. É dele que emana todas as coisas. Aí quando a gente volta para o contexto de Gênesis capítulo 1, diante da criação de todas as coisas, perceba, é porque a gente lê a palavra do Senhor e a gente passa despercebido muitos detalhes. No relato da criação, nós podemos observar que Deus criou em ordenança todas as coisas. Primeiro houve a separação da luz e as trevas, separação do mar e da terra. Depois, o firmamento nos céus. Aí, em seguida, Deus ordena que a planta, a vegetação, ela seja formada, ela brote da terra. Somente no quarto dia é que vai aparecer os luzeiros, ou seja, o sol, a lua e as estrelas é que vão aparecer. Mas antes da luz ser formada, a luz já existia. Antes do sol ser estabelecido, a luz já existia. E Deus ordena que a planta cresça antes do sol ser estabelecido. Quando a gente estuda biologia e ciências na escola, a gente aprende que o quê? A planta, ela se origina do quê? Da luz do sol.
com reação com o oxigênio, aí gera fotossíntese, que através dela a planta se torna capaz de crescer. Só que na ordem da criação, Deus não estabeleceu assim. Deus, quando cria todas as coisas, Ele ordena para que a plantação cresça. E só depois o sol é que vai ser estabelecido nos céus. E o que é que a gente aprende com isso? Que a biologia que a gente estudou, as ciências que a gente estudou está errada? De forma alguma, porque isso foi estabelecido depois que o sol foi criado. Mas o que a gente entende é que na criação do Senhor, tudo veio a existir por meio da sua palavra. É por meio da ordenação da palavra de Deus que todas as coisas vieram a existir. É Deus o Criador supremo. Ele não precisava que o sol fosse estabelecido para que a plantação crescesse no seu jardim. Ele precisou que a sua palavra fosse lançada e a planta nascesse, a vegetação crescesse, o jardim fosse estabelecido na terra, na sua terra. Precisou que a sua voz fosse emanada para que a luz aparecesse e dissipasse toda a treva. A revelação de Cristo na terra tem esse papel principal de revelar a escuridão que há no meu e no seu coração. Cristo, João Batista anuncia a Cristo, pois ele era aquele Messias verdadeiro que viria e dissiparia todas as trevas, redimiria o seu povo, o povo verdadeiro e genuíno do Senhor, para si mesmo, que por meio do seu sangue, que por meio da sua palavra, dos seus ensinamentos, pudessem ter os seus olhos abertos, os seus ouvidos destampados e o seu coração, que era duro feito pedra, ser transformado em carne, para que pudesse receber a plenitude de Deus na sua vida. É por meio da palavra de Deus. Era essa luz que ilumina todo o nosso ser, que ilumina e traz à realidade o que é verdadeira vida. Não a vida que nós achamos que é uma vida plena. Porque na nossa mente nós achamos que uma verdadeira vida a ser vivida é aquela livre de dor, livre de doença, cheia de dinheiro no bolso, né? Sem dívida nenhuma, né? Porque uma dívida me tira a paz, me tira o sono. Menino, eu fico inquieto. Quem é que dorme com dor? Ninguém. Mas a gente acha e a gente acredita no nosso coração que uma verdadeira vida, uma vida abundante, é esse tipo de vida. Sem choro, sem dor, sem dívida, com as contas tudo pagas, com a casa toda quitada, com o carro na garagem, com os meus filhos todos estabelecidos financeiramente, todos formados, é advogado, é doutor, né? A gente pensa que a verdadeira vida é essa, mas o Senhor nos chama a uma realidade. Nós não fomos chamados para esta terra, nós fomos chamados e somos co-herdeiros, habitamos uma cidade que ela é celestial. A vida verdadeira e a vida abundante não é aquela que o mundo tenta nos impor, achando que é uma realidade, que a felicidade só existe se essas coisas se tornarem reais em nossa vida. Mas a verdadeira vida, vida abundante, é aquela quando a luz entra no nosso coração e ilumina toda a treva que habita em nós. A verdadeira vida é aquela que é manifesta por meio da palavra do Senhor. Ofereça a outra face, dê aquilo que lhe pede. Eu lhe dei condição de você trabalhar, mas para que você ajude o próximo, não é para você juntar dinheiro aqui não. A verdadeira vida é essa, aquela que você recebe e emana. Você reflete a vida da qual você recebeu. A verdadeira vida é essa: ter uma vida em Cristo, uma vida abundante. Por mais que eu passe por dores, tribulações, lutas, por mais que eu esteja a ponto de perder tudo aquilo que o Senhor me deu, mas mesmo assim eu me alegro no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Os homens, o mundo pode me tirar qualquer coisa, mas ninguém me pode tirar da presença do Senhor. Ninguém pode me tirar daquele que é o meu Salvador e meu Redentor. Esta é a verdadeira vida. Esta é vida em abundância. Porque nós não fomos criados para esta terra. Lembre-se, vai chegar o fim das nossas vidas. Vixe, que doeu, eu vou morrer. Você vai morrer.
Essa é uma realidade. Você pode fugir de todas as formas, mas você vai morrer. Se Cristo não voltar antes, você vai morrer. Aí o que é que você fez aqui? Porque quando você abrir os olhos, agora você vai estar na eternidade. Aí a pergunta é, onde é que você vai passar a eternidade? Nós limitamos a nossa vida a esse pequeno espaço de tempo, quando fomos criados para uma vida eterna. Essa é a realidade que nós somos chamados. E é isso que eu e você precisamos ter em nossa mente, em nosso coração. São verdades que a palavra do Senhor manifesta, e nós precisamos estar atentos a ela. É essa a realidade que nós fomos chamados. Então, ele não era luz, ele não veio para falar dele mesmo, mas ele veio para anunciar a verdadeira luz que viria após ele. Pode dizer, meu irmão. Aleluia. Luz, exatamente. Exato. Ela é a verdadeira luz. É uma característica, como eu venho dizendo, intrínseca dele. É aquilo que ele verdadeiramente é. Não é algo que Deus, tipo assim, como homem, Deus atribuiu a ele, mas é aquilo que emana dele mesmo. Ele é a verdadeira luz. É a luz que ilumina a todos os homens. E essa realidade de iluminação que o evangelista tem em mente aqui, ela é principalmente espiritual. A luz que dissipa as trevas do pecado e da descrença. Ele foi vindo ao mundo, que é a verdadeira luz, proveu esta iluminação suprema para todas as pessoas. Ele é a luz que ilumina todo homem, no sentido de que a iluminação que trouxe é para todos, sem distinção. Deus, quando ele se revela a todo homem, independente da raça, da independente se ele é completo ou não, independente se é homem ou mulher, se é escravo, se é livre, independente, a todo homem ele ilumina com a sua luz. Compreendido até aqui? Posso seguir? Eu gostaria de ouvir um sim, assim ou um sim. Amém. Obrigada. Obrigada, meus irmãos, por responderem a esta miserável aqui, tá? Por falar nisso, eu trouxe, viu, Ana, para você não me cobrar depois, a introdução, tá certo? Aí vocês me procuram que eu entrego no final. Então, seguimos para o versículo 10, que diz assim: o verbo, ele estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Gente, eu não sei se vocês conseguem, mas é uma luta para mim ler esses versículos e não querer cantar, né? Já está intrínseco assim. A gente aprendeu esses versículos por causa da música, né? Aí toda vez que lê, aí você vem até a melodia na sua mente. Então, o versículo 10, ele vai tratar justamente sobre a aceitação do verbo. O verbo encarnou, Deus mandou um arauto para anunciar a sua chegada. O verbo, então, a luz encarnou, né? O verbo, como é descrito nos primeiros versículos, se encarnou-se. O verbo, ele estava no mundo, e o mundo, ele foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O que nós podemos aprender com este versículo? Somente com esse versículo aqui.
o Verbo estava no mundo. E o que nós entendemos? Que este Verbo divino, ele já estava manifesto na sua criação. A gente viu nos primeiros versículos que o princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e no princípio ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, desde a criação, o Verbo de Deus ele já estava presente, certo? Ele não havia sido encarnado, como é o propósito do Evangelho, descrever essa encarnação de Cristo. Mas ele já estava presente. Deus, como eu já falei, ele não é um Deus alheio à sua obra, à sua criação ou na história. Ele se manifestou desde o momento em que ele cria todas as coisas. Nós não podemos abrir a nossa boca e dizer que todos somos indesculpáveis por não conhecer a Deus. Por quê? Porque a sua própria criação revela a sua grandiosidade. Salmos, nós vemos essa descrição, até mesmo Romanos, Paulo lá, todo revestido de autoridade, ele anuncia. E eu convido você a abrir Romanos, capítulo 1. Seguindo o entendimento de João, nesse prólogo, nós podemos ter um pouco dessa semelhança com o que Paulo escreve em Romanos, capítulo 1. Tá? Versículo 28 diz assim. Versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. Porque desde a criação de todas as coisas, Deus revela a sua grandiosidade. Se você contemplar as montanhas estabelecidas no seu devido lugar, é obra do Senhor. Se você contemplar o universo de uma forma geral, as estrelas, cientificamente, existem mais estrelas no céu do que areia na terra, de grão de areia na terra. Isso é o que a ciência diz. Eu não contei, eu não sei. Isso é o que a ciência manifesta. Mas ela diz que há mais estrelas e astros e cosmos no céu. Cosmos não. Mais estrelas e astros no céu do que areia, grãos de areia na terra, por sobre a terra. Então, quando a gente olha para o céu à noite, eu não digo aqui na cidade, né, por causa da poluição, da iluminação, que acaba aqui tirando um pouco do brilho do céu estrelado. Mas se você tiver a oportunidade, no meio do mato, olhar para o céu, né, você vai ver estrelas. Você vai poder contemplar a criação do Senhor de uma forma tão linda. E toda vez que eu faço isso, me vem instantaneamente Salmo 8. Que diz assim, diante da criação de Deus estabelecida, aí eu olho para mim e penso, quem é o homem para que dele o Senhor se lembre? Diante de toda a criação, diante de tudo que Deus já fez e já estabeleceu, as montanhas, os astros no céu, o posicionamento do sol, se a terra fosse um pouco mais para frente, ela seria queimada. Se ela fosse um pouco mais para trás, ela viveria num inverno permanente. A lua estabelecida no seu devido lugar, as fases da lua, e ela em concordância com a plantação, com o crescimento da vegetação, com as marés. Quando você contempla o mar, aí você lembra do Salmo que diz que o Senhor diz às ondas, você vai quebrar somente até aqui, para que o teu orgulho não te soberbeça. E as águas vêm até onde Deus permite que ela chegue.
Quando você vê as aves sem se preocupar com o que se alimentar, e Deus todos os dias concede o seu alimento. Quando você vê as plantas florescendo, cada uma com sua beleza e sua particularidade. As cores. Até uma manchinha pequena no miolo da rosa. Foi Deus que estabeleceu. E é impossível para um homem olhar para essas coisas e dizer que Deus não existe. Que tudo foi uma criação pelo mero acaso. Um aquecimento no meio do universo gerou uma explosão e as coisas foram acontecendo como elas são. A gente vê o relato da criação, Deus formando os animais separadamente do homem. E quando você tem a possibilidade de estudar o homem, a saúde, a questão do homem, a sua formação, você vê que até a minúscula partícula do ser humano, que é a célula, falo do contexto de saúde, e todas elas contribuem para que eu esteja aqui de pé, meus irmãos. Não é evolução nenhuma. Diga, minha irmã. É porque ele não foi iluminado pela verdadeira luz. Ele ainda continua obscurecido pelas trevas. Ele não tem essa revelação. A irmã falou aqui que certa vez vindo de Buqueirão para cá, né? Um homem falou para ela que Deus não existia. Ela disse que não conhecia ainda a Cristo, mas ela ficou sem entender esse tipo de declaração dele. Aí ela perguntou quem foi que criou o mundo e todas as coisas. Ele disse que não sabia, mas que não foi Deus. Deus não existia. Isso só mostra que ele não foi iluminado pela verdadeira luz. Ele ainda anda em plenas trevas. E é isso que a gente vê. Aham. Milagre. São mistérios de Deus, né? São mistérios divinos. Exato. É. Assim, uma experiência que Deus permitiu que ele vivenciasse, porque se a dúvida dele é porque se Deus de fato existe, porque existem pessoas que nascem com deficiência, então assim, é, eu acho engraçado esse conceito que a gente tem de que assim, o adulto ele pode passar por qualquer tipo de dor, né? Ele é forte.
O idoso, a gente já começa a ter uma peninha, né? Oh, meu Deus, o bichinho já sofreu tanto dessa vida, vai sofrer mais um pouquinho. Oh, Deus, leva logo. Eu escutei muito algumas pessoas dizerem assim: olha, se for para ficar acamado, se for para eu ficar dependente de fulano e ciclano, Deus me leve logo. Sabia que... Vocês sabiam que isso é egoísmo? Isso é egoísmo. Você acredita a sua própria existência a você mesmo. Porque a partir do momento que você fica incapacitado, você acha que depender dos outros é uma humilhação. Mas você ainda não atentou que a sua existência toda é dependência de Deus. Diga, meu irmão. Meu filho, você pode dançar a dança da chuva, acender fogueira, queimar fogueira, apagar, acender várias vezes, mas você não é capaz. Tecnologia ainda nenhuma existente na face da terra é capaz de fazer chover se não for a mão providencial de Deus. Olha, e isso é... eu fico revoltada e ao mesmo tempo encantada. Revoltada porque... Primeiro eu vou falar porque eu fico encantada, depois para dizer porque eu fico revoltada. Eu fico encantada porque Deus revela todas essas coisas no meio da sua palavra. Eu e você, nós não somos indesculpáveis de não conhecer a sua palavra, porque Ele revelou a mim e a você tudo aquilo que Ele quer que nós conhecemos acerca dEle. Aí o motivo de eu ficar revoltada, porque tem gente aqui há mais tempo do que eu, cristã, e não conhece metade do que a palavra de Deus revela. Mais um motivo para eu ficar revoltada, porque os nossos filhos, todo mundo aqui é crente, amém? Amém. Todos vocês conhecem essa palavra, ninguém aqui não veio dizer que é crente, fui salvo ontem, Jesus me salvou ontem, mas todo mundo aqui já ouviu falar da criação de Deus. Todo mundo aqui já ouviu falar que Deus criou os céus e a terra. Todo mundo aqui. E que você que tem criança pequena, que tem criança maiorzinha, é seu papel ensinar isso aos seus filhos dentro de casa. Não negligencie o papel de vocês. Não negligencie o papel de vocês. É seu papel ensinar as verdades de Deus. Não pense que a escola vai ensinar. Não pense que o YouTube vai ensinar. Não pense que Netflix vai ensinar. Os coaches da internet, nem muito menos os youtubers, porque pelo contrário, eles desvirtuam a palavra de Deus. E não muito menos você pense que você vir todo domingo na escola dominical e vir no culto à noite adorar, 2, 4 horas por dia vai ser suficiente para o seu filho aprender da palavra do Senhor. Isso é uma atividade rotineira, cotidiana. Deuteronômio capítulo 6, o Senhor já enfatiza desde o início do seu povo. Ensine a minha palavra. Fale dela de dia e de noite. Inculque isso na mente de vocês, até que isso esteja gravado no coração e na mente de vocês. Antes de deitar, quando levantar, meditem na palavra e ensinem. Ensinem. É papel de vocês. É nosso papel. Isso eu me incluo também. É meu papel. Quando eu vejo a minha filha mais velha, eu não vou chorar mais, não, porque tem vários vídeos na internet meu chorando. E não é uma coisa muito bonita, não. Vocês veem mais... Se vocês procurarem lá no canal da Serve, quando tiver alguma coisa, tem mais eu chorando do que qualquer outra coisa. Eu me comprometi, né? Eu me comprometi a não chorar mais, tá? Vou cumprir? Talvez não, mas eu vou me comprometer a isso. Então, se eu der umas pausas meio dramáticas, vocês já sabem que é porque eu estou me controlando para não chorar, tá? Mas me recompondo aqui. É muito feia, a pessoa olha... Quando eu vejo a minha filha mais velha,
caminhos do Senhor, por mais que eu tenha me dedicado no ensino, não foi mérito meu. Nunca foi, nunca será. E o mesmo eu tenho me empenhado para com Benjamin e para com Olivia. Olivia vai ser daquelas que eu vou ter que jejuar mais, orar mais, porque pense numa menina difícil, ela realmente a rapa do tacho, tudo que ficou. Vem com ela, pensa numa menina difícil, mas ela não é tão ruim assim, não. Ela só é um gênio um pouco mais complicado que os outros. E eu tenho me empenhado para com Benjamin e com a Olivia, mas quando eu vejo Aline seguindo nos caminhos do Senhor, não vou chorar, olha, me alegra demais. Mas não caiu ainda não, peraí. Me alegra demais pela graça do Senhor sendo derramada sobre a minha casa. Ver que ela com seus pecados, que ela reconhece os seus pecados, Deus a iluminou. Trouxe à mente a verdade, a sua verdade, iluminou seu coração e a fez perceber que tudo disso aqui é passageiro, que nada nesse mundo aqui tem valor. E eu tento sempre inculcar isso nela. Eu sempre tento inculcar nela. Ela tá no último ano da escola regular, no ensino médio. Está se preparando para prestar o vestibular. Já mudou de curso 1 milhão de vezes, porque ela disse que a nota que ela fez o teste do Enem não foi a nota que ela queria alcançar, e ela disse que não tem capacidade de atingir o que ela quer. Já mudou de curso umas 300 vezes. Aí eu disse, minha filha, vamos sentar aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu casei cedo, coloquei algumas coisas à frente do que era para ser experimentado, mas eu casei cedo. Tive filhos, precisei trabalhar, e só depois foi que eu tive a oportunidade de me dedicar ao estudo. Eu sempre quis ser farmacêutica, sempre. Sabe aquele desejo assim do seu coração? Eu sempre me sonhava em ver nessa profissão. E eu me sentia frustrada porque eu não conseguia alcançar, atingir aquele objetivo. Para mim, eu fracassei na vida porque eu não me formei, não dei esse orgulho aos meus pais, né, de ver uma filha formada e tudo mais. Para você ver a nossa mente como ela é moldada pelo pensamento do mundo, né? Depois de 9 anos é que eu fui ter a coragem de entrar na universidade, cursei farmácia. E no final, é impressionante, porque Deus poderia ter me poupado dessa experiência? Poderia. Talvez eu fui rebelde e não ter ouvido a voz do Senhor. E eu não estou dizendo aqui, ou eu estou falando do meu testemunho, mas eu explicando para ela, eu fui dizer que em nenhum momento, desde que eu comecei até terminar e a trabalhar nesta profissão, em nenhum momento ela me satisfez. Em nenhum momento ela trouxe aquilo que eu esperava que eu fosse alcançar quando eu concluísse, quando eu me formasse e quando eu trabalhasse. Em nenhum momento isso me trouxe satisfação. Mas a partir do momento, para você ver como eu sou doida, enquanto eu fazia faculdade de farmácia, eu estava à noite fazendo seminário. Olha como a pessoa não bate bem de juízo. Aí, o dia todo na universidade, eu saía da universidade, muitas vezes não passava em casa, ia direto para o seminário, mas nada me deu mais satisfação do que concluir o seminário. E eu não estou dizendo que o seminário é maior ou menor importância de qualquer outra formação. Mas eu estou dizendo que os momentos, mesmo que sofridos e chorados, que eu passei todas as vezes naquele seminário, me trouxe mais deleite e satisfação do que aquilo que eu concluí com a minha formatura, com a minha profissão, que eu busquei para mim.
Aí eu dizendo isso a ela, eu disse, não se preocupe com isso, não. Peça direção a Deus. Porque naquilo que Ele colocar no seu coração, naquilo que Ele direcionar o seu coração, é a vontade de Deus que Ele quer para a sua vida. Você pode ser pedagoga, você pode ser psicóloga, você pode ser fisioterapeuta. Se Deus assim instituiu para que você seja, louvado seja o nome do Senhor, seja para a glória de Deus. Mas não coloque, não deposite sua confiança, sua esperança e a sua satisfação nessas coisas, porque elas não são capazes de trazer nada disso para você. A verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, o verdadeiro deleite, sabe onde eu encontro? Aqui ensinando para vocês. E isso eu não estou puxando sardinha para... Eu só estou mostrando a vocês. Eu só estou revelando aquilo que eu revelei para ela. Que as coisas desse mundo, por mais que Deus nos incite, é papel nosso também ser estabelecido. Qualquer formação foi criada e estabelecida pelo próprio Deus. Mas se não for para o louvor e para a glória do Senhor, nada disso tem satisfação. Então, eu disse, descanse o seu coração. Diante disso... Aí ela é uma doidinha igual a mim. Está terminando o 3º ano, está dando aula na segunda da noite, está dando aula no agrupe e tem dia que ela chora desesperada, mas tenha paciência. Tenha paciência, que é assim mesmo. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, diante dessa realidade, quando eu vejo a minha família seguindo esse caminho, meus irmãos, é satisfatório demais. É satisfatório demais. Não há alegria maior nessa vida para uma mãe, para um pai, ver o seu filho, não é conquistando as coisas, mas é andando no caminho do Senhor. Meu irmão Jair, você queria falar alguma coisa? Ela é sua professora, tá? Uma vez uma irmã me chegou para mim, aí disse, mulher, ela me dá uma surra toda segunda. Como é que pode ela fazer isso? Aceita, que a vontade de Deus é a surra. Mas é assim, é muito satisfatório. Olhe, só quem passa vai saber o contentamento que eu sinto com relação a essa experiência vivida. Já tocou ou foi ilusão da minha cabeça? Foi, né? Então não foi ilusão da minha cabeça, não. Não estou tão totalmente doida de uma vez, não. Perdi o juízo de uma vez, não. Então, meus amados, o final fugiu um pouco do roteiro. E foi muito bom, de verdade, eu gostaria de deixar bem claro que foi muito bom ver a participação de vocês. Vocês contribuindo, falando. Porque, às vezes, a gente só falando, dá a intenção de que vocês não estão absorvendo muito o que a gente está tentando explanar aqui para vocês, né? Ou vocês estão meio perdidos, ou vocês têm vergonha de tirar dúvida, não estão compreendendo, e aquela coisa toda. Aí a gente sai meio que sem saber se vocês absorveram ou não. E quando vocês atuam, tiram perguntas, falam, isso é bom. Convido vocês a fazerem isso mais vezes, tá? Serem mais participativos na aula. Eu não me sinto tão só falando aqui. Né? Então, esta é a mensagem para esta manhã. Que assim aprove o Senhor nos revelar neste dia. Que mensagem? Do nosso papel, fomos chamados, comissionados por Deus a testemunhar da verdadeira luz. Esta luz não é uma luz que emana de outra, mas ela é a verdadeira luz. É o próprio ser, é uma característica inerente dele, é o próprio Deus. E somente Cristo, que é a verdadeira luz, é capaz de iluminar todo o ser humano, revelando assim a sua vida em trevas, a sua obscuridade, o seu coração mal. É somente quando Cristo se revela que toda luz invade o nosso ser, então as trevas elas não prevalecem, elas são dissipadas. O papel de vocês de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Mas meus filhos já estão tudo grande. Eu não quero saber, vocês ensinam a outros. Tem os netos, tem os sobrinhos, tem os filhos dos vizinhos, né? A gente vai abrindo comunidade assim, meus irmãos. A gente vai anunciando assim. Louvado seja o nome do Senhor.
É um negócio de bota roupa, tira roupa, né? Louvado seja Deus pela sua. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, louvamos e agradecemos o teu santo nome pela tua porção nesta manhã. Queremos louvar-te, Senhor, diante da revelação de quem tu és para nós. Queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua luz invadiu o nosso ser e dissipou todas as trevas que havia em nosso coração. Mesmo, Senhor, que a nossa carne ainda limite contra o teu Espírito, mas te pedimos socorro e misericórdia para que o teu Espírito vença sobre nós. Coloque-nos no nosso devido lugar, no nosso lugar de adoração, de obediência, de saber que tudo e todas as coisas provêm do Senhor, que nada subsiste, nada existe, nada acontece se não for a tua permissão, ó Deus. Queremos te agradecer até pelas as adversidades dos nossos dias, porque nos leva à tua presença. Porque essas adversidades nos colocam no nosso devido lugar, aos teus pés. Ajuda-nos a viver, Senhor, uma vida digna do Senhor, para o louvor e glória do teu santo nome. É assim que eu oro, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém.